Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja nos escutando. Oi, gente! Que prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que enfim chegou essa hora, né, gente? Esse é o nosso momento, esse é o nosso primeiro. É, o primeiríssimo de muitos. Ai, dá até um calorzinho no coração, não dá não? Nossa, demais. E nesse primeiro a gente precisa contar para vocês como tudo começou, né? Como surgiu o Diné, da onde que veio essa ideia. Essa história não começa hoje, né? Na verdade, ela já começou tem um tempinho. É, isso é verdade. Mas surgiu como, Bia? Pode começar a falar pro pessoal aí? Acho que a gente pode, né? A gente pode contar essa história. Mas a gente nem se apresentou, né? Não, isso é muito feio, né não? Vamos se apresentar para a galera, para eles conhecerem um pouquinho da gente, e aí a gente começa a contar sobre o pod, né? Claro. Quem começa? A gente começa, você, primeiro as damas. Olha só que cavalheiro esse rapaz, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Yara Bailão. Eu sou casada, tenho 32 anos, 2 filhos, sou publicitária, especialista em marcas e sou também. Bom, no meio do caminho aí vocês vão me conhecendo mais um pouquinho e se quiserem já dar uma olhadinha em quem eu sou, o que eu faço, é só me seguir lá no Instagram, @yarabailão. A letra aí para todo mundo, só para ficar mais fácil, por favor. Com certeza, né? Quem mandou? Minha mãe resolveu colocar um bando de nome. @YARABAYLAO. É só seguir lá, que aí vocês vão saber um pouquinho mais de mim. E você, rapaz? Quem és tu? Pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, tenho 30 anos, sou solteiro, não tenho filhos, sou formado em gestão de marketing e vendas. Trabalhei um tempo no mercado também voltado para liderança de pessoas, liderança e gestão de pessoas. E estou aqui tocando esse projeto com a minha parceira. Pratico esporte, gosto de corrida, gosto de Muay Thai, jogo futebol. Quem quiser me seguir, quiser me conhecer um pouquinho mais, é só seguir lá, Marcos, e mais, é só seguir lá, marcos.v.nunes. Vai ficar mais fácil, é marcos.v.nunes. Muito bem. Instagrams, e tudo bem, se não postar muito todo dia, toda hora, né? Todo mundo entende. Mulheres às vezes não entendem. Igual eu já vi situações com amigos meus que, por exemplo, às vezes o cara não repostou uma publicação que a namorada mandou e ela já ficou puta da vida com ele. Ai. Pode parar, viu? Não fica brava, não. Brava não pode. Brincadeira. Mas é isso mesmo, gente. Foi mais ou menos assim que começou. Mas vamos dizer um pouco mais do como surgiu, né? Essa situação e esse exemplo que a gente deu, que eu acabei de dar de um amigo, é mais ou menos um start de como o Podné surgiu, né? Exato. Porque, de fato, ele surgiu de um bate-papo nosso, a gente começava a ter amigos e conversar direto. A gente começou a identificar que, às vezes, os homens pensavam de uma forma tão complicada para as mulheres em determinada situação, elas compreenderem e entenderem por que eles pensaram assim, porque na cabeça delas aquilo não fazia sentido, e como que as mulheres também pensam de uma forma que na cabeça fazia sentido elas pensarem desse jeito. Por que elas não conseguiram raciocinar de uma forma mais simples, é claro, olhando para a ótica deles e não pela delas, para poder chegarem no mesmo resultado. E aí eu acho que o mais importante acaba que é o que a gente sempre discutiu muito, né, Iá? A ideia não é um convencer o outro de que A está certo e B está errado, ou B está certo e A está errado, mas é cada um convencer o outro de como aquele raciocínio foi construído e de como aquele outro pode ser compreendido, se isso for feito de forma correta, com paciência, empatia, amor, carinho. Exato, eu acho que cada um tem sua cabeça, né? E cada um tem seu mundo. Então, hoje a gente vê que homens e mulheres têm a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, mas não existe o diálogo, nem a transparência do porquê que aquela pessoa está fazendo daquela forma. É simplesmente no automático. E
A ideia não é impor o seu ponto de vista, é explicar o seu ponto de vista. Por que que você pensa daquela maneira? De uma forma descontraída, de uma forma leve, respeitosa, né? Que acolha, que tenha uma responsabilidade afetiva ali com quem você está lidando no momento. Porque é fato, a gente vai discordar. O tempo todo a gente discorda, mulher com mulher discorda, não é só uma questão de homens e mulheres. E o que falta, na verdade, é a gente deixar claro todo o processo do pensamento para chegar naquela ação, naquela atitude, naquela reflexão, naquela dedução, enfim, as relações, né? Porque quando você entende como o outro chegou naquela suposição, naquela posição, fica mais fácil de achar uma forma de resolver aquele problema que foi criado. Sim ou não? Entendi. Isso é bacana, Yara. Teve um dia numa conversa nossa que você também me falou uma coisa que eu achei muito interessante. É que hoje em dia se compara muito, né? Tipo, um tem que ser melhor que o outro, ou um tem uma posição melhor que o outro, ou a sociedade está tratando melhor que o outro, e aí você usou uma palavra muito bonita e pouco conhecida para a maioria das pessoas, a tal chamada equidade. Equidade. Faz um pouquinho desse raciocínio para a galera aí, que eu acho que é interessante. E também está envolvido no nosso trabalho aqui. Com certeza. A gente fala de igualdade, né? As mulheres querem ser iguais aos homens, terem direitos iguais. Mas, na verdade, é um pensamento meu, tá, pessoal? Aqui o Vini acabou concordando com o meu pensamento, mas é um pensamento meu. Eu acredito que o que a gente precisa buscar é equidade, né? O que é equidade? É dar as mesmas condições para que todos tenham a oportunidade de chegar a um ponto em comum. Por exemplo, se você tem uma bicicleta que é padronizada, é só o mesmo tamanho de bicicleta, né? Mas a gente tem uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma criança e um cadeirante. Aquela mesma bicicleta vai servir para todo mundo? Todo mundo vai conseguir andar nela de forma viável para poder chegar a algum lugar? Não vai. É preciso fazer adaptações. Então, é exatamente isso. É a gente trazer a equidade dentro de um pensamento da melhor maneira possível, para que todos estejam na mesma página falando do mesmo assunto. Porque é fato no assunto. Porque é fato que a gente vai pensar diferente sobre tal ou tal situação. Mas se houver conversa, se houver entendimento e disposição de entender, né, o outro ponto de vista, é muito mais fácil achar ali um denominador comum. Isso é muito importante, a gente trazer isso mais para as pessoas, porque a gente percebe uma falta de empatia, a gente percebe uma falta dessa sensibilidade para perceber isso. E isso precisa ser resgatado, a gente precisa ser agente de mudança. Então, é muito importante esse trabalho. Já falou do Podné um pouco, já falou um pouco da gente. A pergunta é, a pessoa que está nos escutando, tá? Ela tem como interagir com a gente, tem como ela participar, tem como ela se sentir que está aqui interagindo, que as coisas estão tendo um canal, uma via de comunicação entre ela e o Podné? Com certeza, é o que a gente mais quer, porque a ideia desse podcast é fazer com que os nossos ouvintes também sejam os nossos roteiristas. Isso não é uma questão de preguiça, tá? A gente tem ideia pra caramba, só que a gente quer experiências e vivências reais, né? Não queremos ficar falando aqui só das vivências e experiências dos nossos amigos que vão nos escutar, vão se identificar, e aí depois a gente leva uma peia, né, Vini? Mas a gente quer sim que você que está escutando a gente nos envie as suas dúvidas, pedido de conselho, um desabafo, um relato de uma experiência que você viveu dentro dessa ideia que a gente está trazendo, né, de discussão sempre de dois pontos de vista extremamente diferentes, de mundos e universos diferentes. E esse canal é completamente aberto para você pelas nossas redes sociais, ou uma maneira mais antiga, né? Ali pelo e-mail, que a gente gosta de também. As nossas redes sociais são TikTok, logo vai ter YouTube também. Vamos ter YouTube em breve. Nosso @ é podné.podcast.
E o nosso e-mail é contatopodner@gmail.com. E aí, galera, pra ficar claro, de tipo assim, ó, pode ser de relacionamento, pode ser daquela fase do flerte, tipo, conhecendo alguém, mas ainda não deu o sinal que é, eu invisto ou não invisto? Com esse sinal, ela tá me querendo ou não, ou ele tá me querendo ou não tá? Como vou tentar entender essa situação? E a gente vai trazer isso para uma discussão. Tipo, o homem, nesse início, ele tá falando assim, sim, assado. O que ele tá querendo? Qual que é o objetivo dele? Ele, de fato, está querendo um compromisso? Ele não? A mulher, de fato, tá ou não? A ideia é a gente trazer isso. Ah, teve uma traição, teve uma desilusão, teve brotando um novo sentimento, aquela paixãozinha que todos nós temos, e a ideia é trazer isso. Em situações rotineiras, não precisa ser só de relacionamento, pode ser do seu pai, com a sua mãe, seu filho, seu irmão, pode ser com seu amigo, sua amiga. A ideia é a gente trazer situações que vão ser tratadas com 2 pontos de vista, e aí, em especial, para trazer a linha do masculino e do feminino daquela situação. Porque, às vezes, a gente fica muito enraizado e preso à nossa forma de pensar, os nossos conceitos, as nossas vontades, a nossa forma de receber amor e carinho, um tema muito importante que a gente ainda vai falar nos próximos podcasts, que é as leis do amor. Cada pessoa tem uma, seja a forma de demonstrar, seja a forma de receber, seja a forma de receber. Então, a ideia é fazer tudo isso, essa junção de tudo de uma forma gostosa, com humor, um pouquinho de ironia, um pouquinho de deboche para brincar e descontrair com aquela situação e a gente se divertir aqui junto, mas também com reflexão, convicção e seriedade. Poder mostrar no final que existe um ponto ali, um meio termo ali, onde dá para cada um ceder um pouquinho, se entender e a gente viver bem. Porque se a gente não tiver esse objetivo de se entender, as relações não se mantêm. Porque a gente muda de uma pessoa para outra em um determinado relacionamento. Alguns defeitos não mudam dos homens, vão mudar. Como alguns defeitos das mulheres não vão mudar. De pessoa para pessoa, vai ter sempre alguma coisa, alguma exceção, algumas coisinhas que vão mudar. Mas o geral do combo é padrão, é regra. E assim, como a gente entender e lidar isso? Já vou te corrigir, porque não é nem defeito, é só característica, por causa da nossa visão, né? Justo. Então, a gente taxa como defeito porque a gente está acostumado assim, e a nossa ideia é realmente fazer essa disrupção total, porque não é uma questão de defeito, é uma questão de característica de mundo. A gente só é diferente, só pensa diferente, mas só é diferente, só pensa diferente, mas pode pensar diferente de uma forma equilibrada e harmônica. E essa é a nossa ideia por aqui, galera. E nós também teremos convidados, né? A gente vai trazer convidado, né? Vou ler aqui, hein? É isso aí. Quando é que a gente se vê de novo, Vini? A gente se vê de novo na próxima sexta, pré-carnaval. Vai rolar mais um podcast lá. E a gente já vai trazer o conselho para aquela seguidora que deixou aquele desabafo. A gente já teve uma participação, foi na estrutura da montagem aqui do podcast de uma seguidora nossa que já quis expor o seu caso, e aí a gente vai trazer o caso dela no próximo, tá, pessoal? Nossa senhora, vai ser um momento ideal, né, para ela fazer a escolha dela. Caramba, será que ela consegue segurar, hein? Ela consegue. Ela tem que segurar. Conseguir, né? Sim. Tá bom, então, galera. Gente, esse foi bem representar mesmo, mas a gente espera vocês aí no próximo. Estamos de partida. Vamos embora? Vamos embora, né? Mas será que rola outro bate-papo assim, com bom humor, com descontração, com reflexão, pensamento? Será que pode? Claro que pode, né? Pode demais, pode sempre. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.